Faz 3 noites que com noite melanceia e a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu a asa e voltou pro sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu a asa e voltou pro sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. E aí, galera, conhecem essa música? Ela se chama A Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e ela, assim como tantas outras, acabam reforçando essa ideia de que a Caatinga é um bioma seco, pobre e que não tem nenhuma biodiversidade, quando na verdade esse bioma ele é muito importante, rico e que precisa ser preservado. Galera, a palavra Caatinga ela tem origem tupi-guarani e significa mata branca. Como vocês podem imaginar, esse nome se dá justamente pelas características das plantas que existem nesse local, que tem esse aspecto esbranquiçado e poucas folhas, justamente devido à baixa disponibilidade de água. Como esse bioma ele passa por períodos de grande seca e também períodos de pouca chuva, tanto as plantas quanto os animais que vivem aqui, eles precisam se adaptar para poder conseguir sobreviver nesse bioma com tão pouca quantidade de água. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa cerca de 10% do território nacional. Esse bioma abrange os estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e parte do norte de Minas Gerais. Com uma população de cerca de 27 milhões de habitantes, a Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais e uso sustentável, que, se bem explorado, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A hidrografia da Caatinga é composta por diversos rios que desaguam no oceano ou que desaguam nos rios Parnaíba e São Francisco. Estes dois que são os rios que cruzam a Caatinga e são de extrema importância para a região. Você sabia que essa ave tão pequena se alimenta de serpentes, morcegos e lagartos? Pois é, esse pássaro é o acauã, ou como os cientistas chamam, Herpetoteres cainans. Dependendo da região, ele também pode ser chamado de macauá, acanã e cauã. O nome dessa ave foi inspirado em seu canto, que é repetido seguidamente durante alguns segundos, produzindo um som parecido com a palavra acauã. O acauã também se alimenta de parasitas do gado, como carrapatos e moscas. Graças a esse cardápio, ele ajuda no controle populacional do local onde vive. Suas presas têm hábitos diurnos e noturnos, por isso o acauã caça de dia e no comecinho da noite. Você poderia pensar que essa ave é um papagaio, mas observe a mancha vermelha que ela tem no rosto e a cauda mais longa, características da arara maracanã. Primólios maracanã é o nome científico dessa ave, mas ela também é conhecida como ararinha, mulata maracanã, papagaio da cara branca e arara pequena, já que os nomes variam de acordo com cada região. Essa espécie pode ser encontrada no sertão de Pernambuco, Piauí, Sudoeste, Centro-Oeste, Nordeste, Caatinga e Mata Litoral. A arara maracanã se alimenta de frutos de palmeira e sementes, ajudando no reflorestamento do local em que vive, já que deixa cair o alimento e acaba devolvendo para a natureza o que ela comeu. A arara verdadeira constrói seus ninhos em ocos de árvores e de casa, para se alimentar apenas durante a noite. Parecido com uma tartaruga, esse animal é Quinosternon scorpioides, popularmente conhecido como mussuã, jurará ou simplesmente cágado d'água. No Brasil, ele é muito comum em regiões onde prevalece o bioma caatinga, além do cerrado. O principal habitat dessa espécie são locais com riachos e lagoas, já que são caracterizados como animais semiaquáticos. O cágado d'água se alimenta principalmente de peixes, larvas, girinos, insetos e frutas. Considerado um animal de pequeno porte, ele atinge até 27 centímetros de comprimento, mas possui a cabeça grande e o maxilar forte, podendo até morder o predador.
Conhecida popularmente como cobra-cipó ou cobra bicuda, essa espécie natural da caatinga pode atingir quase 2 metros de comprimento. De nome científico Oxybelis eneus, o réptil possui a cabeça comprida e pontuda, olhos bem arredondados e coloração marrom na parte superior e amarela na parte inferior. De hábitos diurnos, a cobra-cipó é uma espécie arborícola, ou seja, vive em meio aos galhos secos de árvores e seu alimento preferido são rãs, lagartos e pássaros. Dasyprota priminolopa é o nome científico desse roedor conhecido como cutia. Essa espécie costuma se alimentar de frutas, sementes e raízes. Além de cavar sua própria toca, a cutia tem o hábito de estocar comida para os períodos de escassez. Quando ameaçado, esse animal se mantém parado com os pelos do pescoço arrepiados. Ele também pode emitir alguns chiados e grunhidos e chegam a saltar até 2 metros de altura. Você sabe qual o menor felino silvestre do Brasil? É o leopardos tigrinos, popularmente conhecido como gato do mato pequeno ou gato-tigre. Ele é responsável por fazer o controle populacional das espécies e manter o grupo de presas equilibrado, já que elimina os animais mais velhos e doentes. O gato do mato costuma se alimentar de pequenos mamíferos, répteis, roedores, lagartos e aves. A gestação desse animal dura em torno de 70 dias e a fêmea dá à luz a 1 ou 2 filhotes. A testa preta com riscos brancos é uma das características principais da Penélope jacucaca. Essa ave é nativa da Caatinga e pode ser encontrada em todo o Nordeste brasileiro. A jacucaca vive em pequenos grupos e costuma ter olhos castanhos quando jovem. Essa espécie prefere os lugares mais úmidos e próximos aos rios para habitar. Devido à caça e ao desmatamento, a jacucaca está ameaçada de extinção. Esse é o Euphractus sexcintus, ou tatu-peba. Conhecido também como tatu cascudo ou papa defunto, esse animal pode ser encontrado na Caatinga e outros biomas brasileiros. Mamífero considerado de fácil criação, o tatu-peba ainda é procurado para o consumo, mas sua caça é ilegal. Ele tem hábitos noturnos e adora escavar túneis para se esconder. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Você já deve ter ouvido a canção de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que se tornou uma espécie de hino do sertanejo. Essa é a famosa asa branca. O nome da ave surgiu porque, durante seus longos voos, ela exibe a parte branca de suas asas. Essa espécie é a maior pomba da família Columbidae e é conhecida também como pomba pedrez e pomba trocaz. O nome científico, Patagiones picazuro, significa pomba amarga ou amargosa e tem origem na palavra indígena guarani picazuró. A asa branca tem um canto profundo e rouco e pode ser encontrada nas caatingas, nos campos com árvores, áreas urbanas, cerrados e mata ciliar. A pomba possui hábitos diurnos, se alimenta de grãos e pequenos frutos e é muito comum descer no solo em busca de alimentos. As plantas mais comuns, mais típicas da Caatinga são as cactáceas, elas que têm suas folhas modificadas em espinhos justamente para evitar a perda de água para o ambiente por transpiração, e também os espinhos, de forma geral, eles servem como proteção para os possíveis animais que pudessem tentar se alimentar delas.
Outra característica interessante dessas plantas é que elas armazenam uma grande quantidade de água e ainda produzem uma cera para evitar a perda de água. Cereus jamacaru é o nome científico desse cacto, chamado de cardeiro, cumbeba, urumbeba, mandacaru de boi, mandacaru facheiro ou simplesmente mandacaru. A espécie é importante para manter a cobertura vegetal, a sustentabilidade e conservação da biodiversidade do bioma caatinga. O mandacaru pode chegar a 6 metros de altura e tem um formato parecido com um candelabro. A flor, que geralmente brota entre os meses de novembro a janeiro, desabrocha à noite e se fecha durante o dia. Já os frutos servem como alimento de pássaros e outros animais silvestres. Na sabedoria popular, a raiz do mandacaru é indicada no tratamento de infecções e problemas renais, como pedra nos rins e febre. Já a polpa do caule serve como diurético e, em forma de xarope, é utilizada no tratamento de tosse, bronquite e úlcera gástrica. Dizem que a cidade de Xique-Xique, na Bahia, recebeu esse nome em função do cacto que é tão popular naquela região quanto o mandacaru. A planta é da família Cactácea, a mesma do mandacaru, e é conhecida pelos cientistas como Piloceros gournelli. Este cacto pode atingir a altura de 4 metros, tem espinhos fortes e flores brancas. Seus frutos são comestíveis, saborosos e ricos em sais minerais. O xique-xique tem origem no nordeste do Brasil e pode ser encontrado principalmente no Ceará. Esse cacto se destaca na paisagem pelo tamanho. O piloso Cereus pagiclados pode chegar a até 10 metros de altura. Também chamada de facheiro fino e mandacaru veado, essa planta tem potencial forrageiro. As flores do facheiro são brancas e os frutos são comestíveis e servem de alimento para pássaros da região. Os morcegos são os responsáveis pela polinização das flores dessa espécie, que é endêmica da Caatinga. Antigamente, o caule do facheiro era utilizado nos telhados e as raízes na fabricação de colheres de pau. Quipá ou palmatória é o nome popular dessa planta que pertence à mesma família do mandacaru, Cactáceas. Essa espécie é muito comum na Caatinga e é uma planta xerófita, ou seja, está adaptada a climas semiáridos, desérticos ou regiões úmidas. O quipá tem caule e folhas capazes de armazenar água para períodos de estiagem. O nome científico da espécie é Tatinga inamoena. Ela produz uma flor exuberante de cor alaranjada ou vermelha para atrair visitantes florais, como abelhas que ajudam no desenvolvimento do fruto. Os animais que se alimentam das sementes dos frutos adocicados do quipá acabam ajudando na regeneração e conservação da espécie. Eles espalham as sementes na natureza, seja através das fezes ou durante a alimentação. Você já deve ter visto essa planta por aí. Opuncia ficus indica, ou simplesmente palma, é uma espécie rica em vitamina A e totalmente livre de agrotóxicos. Ela pertence à família das cactáceas. A espécie tem origem mexicana e mede entre 30 e 50 centímetros. A planta pode ser utilizada como principal alimento para os animais na época da seca, já que é fácil de manipular e não contém espinhos. O plantio da palma é feito em qualquer tipo de solo e a primeira colheita só acontece depois de 4 anos. Conhecido como umbuzeiro ou imbuzeiro, o nome popular dessa planta varia entre as regiões do semiárido. A espécie, conhecida cientificamente por Spondias tuberosa, pertence à mesma família do caju, Anacardiácea. O umbuzeiro, árvore endêmica da Caatinga, se tornou um dos ícones desse bioma, que é o único totalmente brasileiro. A espécie possui diversas utilidades. A casca serve como medicamento e a folha e o fruto servem de alimento para os animais.
O umbu também é consumido in natura ou em forma de doces, geleias e vitaminas. O umbuzeiro pode crescer até 7 metros de altura e os buracos dentro do tronco servem de hospedagem para as aves. Essa é a ceiba glasiove, mas provavelmente você conhece a planta por paineira branca ou barriguda. A árvore chega a alcançar 20 metros de altura e o tronco pode atingir mais de 90 centímetros de diâmetro. Entre os meses de maio e junho, a espécie floresce, fazendo com que todas as folhas caiam para dar lugar a vistosas flores brancas. Os frutos, quando estão secos, abrem e se espalham através do vento como um tipo de algodão, liberando as sementes pela caatinga. No período de estiagem, a barriguda recorre à água acumulada no tronco para se manter abastecida. Logo quando cai a chuva, é uma das primeiras plantas que as flores desabrocham. Com folhas que duram o ano inteiro graças à capacidade de coletar a umidade do subsolo, a Ziziphus juazeiro, ou juazeiro, como é popularmente conhecida, é uma árvore com folhagem densa e pode chegar até 15 metros de altura. A espécie de casca lisa, cinza escuro, tronco reto ou tortuoso e ramos armados, se desenvolve preferencialmente em solos planos e pouco inclinados. Ela costuma crescer em ambientes impróprios, porém com tamanho inferior, menor quantidade de ramos e folhas. O período de nascimento das flores do juazeiro vai de novembro e maio. Já a frutificação acontece entre janeiro e julho. As pequenas flores amarelo-esverdeadas têm de 4 a 6 centímetros de largura e são unidas por finas hastes em um único ramo. Já os frutos são arredondados, rugosos e levemente ásperos e têm de 1 a 2 centímetros de diâmetro. Ambos são utilizados como alimento para bovinos, caprinos e suínos.